Eu sigo porque um vídeo, agora mais um vídeo, em que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, fala em comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, viralizou nas redes sociais. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ex-juiz estaria em uma festa junina no momento da declaração. Vamos ver. Tá subornando o guarda. Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... A assessoria de Sérgio Moro disse que a fala, entre aspas, a fala foi retirada de contexto, tanto que divulgado só um fragmento e não contém nenhuma acusação contra ninguém, fecha aspas. A CNN está em contato com a assessoria do ministro Gilmar Mendes. Vamos ao debate, mas agora juntam-se a nós Samantha Meyer. Boa tarde, bem-vinda Samantha e Roberto Tardelli também. Boa tarde e bem-vindo. Na opinião de vocês, eu vou começar pela Samantha, a declaração do senador pode ser considerada crime? Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os meus colegas. É uma declaração extremamente infeliz, né? Fere a liturgia que um cargo de senador exige, mas essa declaração por si só não configura crime. É preciso que a gente tenha em mente que o Sérgio Moro, como senador da República, ele tem imunidade quanto às suas palavras, votos e opiniões. É claro que essa liberdade de expressão que a Constituição garante para os parlamentares, ela não é ilimitada, mas isso tem que ser apurado de acordo com o que estabelece a Constituição na casa a qual ele pertence, que é o Senado Federal, que pode configurar uma quebra de decoro parlamentar, porque uma das causas de quebra de decoro parlamentar é quando há um abuso, né, na liberdade de expressão, um abuso dessa imunidade parlamentar. Aqui, nessa declaração infeliz, que tem que ser contextualizada, não consigo verificar um crime e entendo que está protegida pela imunidade parlamentar, a que ele faz jus como senador da República. Quero ouvir, então, o Tardelli sobre o mesmo tema. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos heróicos debatedores. Olha, eu tenho o Sérgio Moro como exemplo pior possível de quem poderia um dia ocupar uma toga de juiz. Eu quero deixar isso claro para dizer o seguinte: eu não vi crime aí, com toda licença aos mais fundamentalistas. Primeiro porque é uma conversa muito curta, a gente não sabe o que veio antes, o que foi depois, onde se deu, como se foi. É muito perigoso nós pegarmos um trecho pequeno numa conversa, eu tentei contar aqui, não foram 10 segundos o que ele falou, e parece que ele estava conversando com alguém que a gente não sabe quem é, a gente não sabe como é que foi essa conversa, a gente não sabe qual é a entonação dessa conversa, qual o propósito da conversa. O crime contra a honra, que ele exige o elemento... Tardelli, desculpa, você deve estar me ouvindo, mas a gente não está te ouvindo. Seu microfone começou a dar problema agora quando você ia fundamentando aí a sua explicação. Então, eu vou passar para o Caio Coppola para saber a opinião dele, se é um crime ou não. E com certeza alguém vai mexer no seu microfone aí e vão te tirar do ar agora, tá? Assim que funciona a televisão. Vai, Caio. Pois é. Bom, eu na verdade, vou só corroborar o que eu já ouvi até agora, né, de ambos os meus colegas, porque, trazendo um elemento até, eu estava até lembrando, né, da figura jurídica, né, do direito latino, parece que foi uma frase falada aí com certo ânimo jocande. Ele parecia estar falando uma piada ou fazendo referência a algum xiste que aconteceu. Realmente é uma frase descontextualizada, mas não deixa de ser uma colocação infeliz, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. A gente está falando de um juiz que já gozou de status de herói nacional e que hoje em dia é um senador da República. Então ele tem que ser especialmente comedido nas suas palavras, embora, como bem tem observado a Samantha, né, elas são, vamos dizer assim, invioláveis, né? Ele goza de imunidade por elas, né, por falas desse tipo. Mas, assim, de novo, uma polêmica desnecessária. Acho que faltou aí um certo cuidado por parte do ex-juiz e atual senador. Muito bem, vou ouvir então Zé Eduardo Cardoso, crime ou não? Embora efetivamente o Supremo tenha tomado decisões até recentes limitando a inviolabilidade parlamentar a situações de exercício da atividade em si, não era o caso,
Eu acho que tem razão o Tardelli, não temos uma configuração direta da tipicidade. Nada impediria, todavia, que o ministro Gilmar Mendes interpelasse o ministro Sérgio Moro para que esclareça o que significa isso. Porém, há uma outra consequência que eu quero aventar. O ministro Sérgio Moro é parlamentar. E isso é uma coisa que chama decoro parlamentar. Eu não vejo que contexto poderia explicar, até mesmo o ânimo jocoso, em falar comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Só tem um sentido para isso. É muito claro o que a jocosidade está expressando. Esta falta de decoro parlamentar, a meu ver, que deve ser respeitada por um parlamentar dentro do parlamento e na sua atividade, onde quer que esteja, foi atingida duramente por essa fala de Sérgio Moro. Portanto, ele pode estar sujeito, sim, a um processo de cassação do seu mandato pelo Senado Federal por falta de decoro parlamentar nos termos do próprio regimento interno do Senado Federal. A gente já tem o Roberto Tardelli para... Não, vou seguir então com a Samantha. Samantha, me parece que a gente tem aqui junto, concordando, mesmo sendo opostos, você e o Zé Eduardo Cardoso, então, em relação a ser ou não um crime, mas sim uma quebra de decoro. Sim, porque quando a Constituição assegura a imunidade parlamentar, que todo deputado e senador faz jus, nenhuma liberdade dada pela Constituição é ilimitada. Agora, a quebra de decoro parlamentar é algo que vai ser julgado não pelo Poder Judiciário, mas pelo próprio Congresso Nacional, no caso, pelo Senado Federal. Mas isso é muito mais uma questão política do que efetivamente jurídica. Precisa ver o que se entende por quebra de decoro parlamentar. Eu entendo que essa frase do ministro Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro, por mais infeliz que seja, por si só, por a gente não entender o contexto, não configura crime. Mas quem vai definir isso, se pode acarretar quebra de decoro parlamentar ou não, é a própria casa a qual ele pertence, ou seja, o próprio Senado Federal. Ele vai ter que ir para o Conselho de Ética, onde tem ampla defesa, contraditório, e vai se verificar se houve ou não um excesso, um abuso dessa imunidade parlamentar. Do que eu vi até agora, não me pareceu. Mas esse juízo cabe ao Senado Federal e não ao Poder Judiciário, porque o parlamentar tem direito a essa imunidade que decorre da própria Constituição.